sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luana Passos e aqui no nosso canal a gente discute um pouquinho sobre ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Dando continuidade às nossas aulas sobre introdução às ciências sociais, hoje eu vou fazer uma aula que vai apresentar um mapa conceitual, um esqueminha sobre os tipos de conhecimento. Na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre as ciências sociais, sociologia, o surgimento. Na segunda aula a gente comparou o senso comum com a ciência e hoje a gente vai fechar esse conhecimento sobre os tipos de conhecimento aqui no nosso mapa conceitual na nossa aula, ok? Acompanha com a gente até o final para você poder entender como esse conhecimento vai se construir na tabelinha que eu vou, no mapinha conceitual que eu vou apresentar para vocês ao final. Se você é aluno do ensino médio, eu vou apresentar algumas questões de Enem e como que isso pode aparecer na prova. Claro que vai aparecer de diversas outras maneiras, é só uma forma de você conhecer. E se você é aluno do ensino superior, bastante coisa do que eu vou falar aqui tem a ver com as aulas de metodologia científica. Muitas vezes as pessoas não gostam, não entendem, mas talvez o que eu vou falar aqui vai te ajudar, tá bom? Então vamos para o nosso roteiro da nossa aula de hoje. O que nós vamos ver? O que é o conhecimento, os tipos de conhecimento. Já vimos o senso comum e científico nas aulas anteriores, vamos reforçar. Vamos falar sobre religioso e filosófico. Vamos fazer nosso mapinha conceitual e as questões do Enem, ok? Mas antes a gente vai entender o que é o conhecimento. Conhecimento é diferente de informação. Conhecimento, toda a compreensão e prática adquiridas cuja memória e transmissão permitem lidar com as tarefas do dia a dia. Já a informação são dados e números estruturados, organizados ou processados sobre algo ou sobre alguém. Então vamos lá. A informação são os dados, são os números. E o conhecimento é a compreensão desses dados. Se eu estou falando de ciência, por exemplo, eu posso ter gráficos, dados, mas se eu não compreendo aquela informação, ela não deixa de ser uma informação para virar conhecimento. Por exemplo, a religião. Se eu chego numa igreja, num templo religioso, vejo um monte de imagens, de símbolos. Ali tem um monte de informação. Porém, se eu não compreendo essa informação, ela não é conhecimento. Então, informação é uma coisa, ela só vai virar conhecimento se eu compreendê-la. Só que a maneira de compreender essas informações é que vai variar. E é isso que nós vamos chamar de diferentes tipos de conhecimento. Então, Einstein vai mostrar para nós aqui, não é uma frase dele, tá? Só achei bonitinho o GIF, que a produção do conhecimento é uma característica de todas as sociedades humanas. Ou seja, todo mundo, todas as sociedades buscam compreender a sua realidade, cada um ou de maneiras diferentes, ok? Então, vamos lá. Vamos apresentar para vocês os tipos de conhecimento. Aí nós temos 4. Senso comum, religioso, filosófico e científico. Quais as principais características? Como que eu poderia definir esses tipos de conhecimento? Bom, o senso comum são saberes e práticas produzidos com base nas experiências concretas das sociedades humanas. Já falei nas aulas anteriores. Então, dá baseado nas experiências concretas. Já o conhecimento religioso, ele é um conhecimento sustentado pela crença na existência de uma realidade exterior ao mundo que influencia a percepção e a explicação da realidade social. Então, eu estou falando de algo para além do físico, para além da experiência concreta, algo exterior a mim. Já o conhecimento filosófico, ele vai fazer um esforço, ele empreende um esforço para dar sentido racional aos mistérios do mundo com base em quê? No questionamento e na reflexão. Então, senso comum, experiências concretas, conhecimento religioso, algo exterior, sobrenatural, e o filosófico, racional. E o científico, que nós já falamos também na aula anterior, ele vai então basear-se em métodos, ele é um estudo sistemático e metódico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. Então, esse primeiro mapa conceitual que nós apresentamos para vocês mostram características principais, uma breve explicação sobre cada um dos tipos de conhecimento, e eu grifei aí aquilo que, vamos dizer assim, seria o foco, o cerne desse tipo de conhecimento. Ok. Vamos tentar detalhar um pouco melhor nesse segundo mapa conceitual.
Então, primeira coisa que nós vamos diferenciar aqui é se esse conhecimento eu posso verificar ou se eu não consigo verificar. Isso tem muito a ver com o que é concreto e abstrato, ok? Vamos lá? Então, os conhecimentos que eu considero como verificáveis são o senso comum e o científico. E aqueles que eu classifico como não verificados, eu não, tá, gente? A literatura, ok? Os livros que eu pesquisei, no final eu vou mostrar para vocês os 2 principais livros que eu usei para elaborar esta aula de hoje, ok? Então, os não verificáveis, religioso e filosófico. Beleza. Vamos tentar entender melhor isso. Por que eu vou falar que o senso comum e científico são conhecimentos verificáveis? Porque o senso comum ele vai ser baseado em experiências cotidianas concretas e o científico em informações e fatos comprovados. Então, todos esses 2 tipos de conhecimento eu vou conseguir verificar. Já o conhecimento religioso e filosófico, ele está no campo das ideias. É muito mais difícil de verificação, ok? Então, o religioso ele vai se basear na fé ou nos princípios religiosos e o filosófico vai se basear no conhecimento racional e na lógica. Esse primeiro esquema que eu mostrei para vocês aqui apresenta, vamos dizer assim, as características básicas. Nós temos outros adjetivos, outras características, nós podemos atribuir a cada um desses tipos de conhecimentos. Nós vamos tentar detalhar agora. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz aqui como é que eu vou dizer assim, uma classe, eu mostrei para vocês aqui uma classificação, essa classificação ela é encontrada no livro da Lakatos e da Marconi da Marconi, sobre o metodologia científica, tá bom? Lá no final eu vou dar a referência para vocês. Então, eu consigo comparar esses adjetivos por blocos aí. Então, eu coloquei em cores, né? Amarelinho, o roxinho, o rosinha, tá bom? Fui colocando aí para tentar comparar essas características. Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar sobre se um conhecimento eu considero ele valorativo ou real. O outro nome para o real seria factual, ou seja, ele está baseado em valores ou em fatos. O conhecimento do senso comum, a gente tende a pensar que ele é factual, que ele é real. Porém, ele é valorativo por quê? Porque apesar dele ser baseado em experiências concretas, a forma de compreensão dessas experiências, a maneira como eu vou interiorizar essas experiências é muito particular. Tem a ver com as minhas emoções, com a minha subjetividade, ok? Já o conhecimento científico, ele vai estar baseado em fatos e ocorrências, né? Tem que ter fato comprovado. Bom, os outros 2 conhecimentos também são valorativos. No caso do religioso, ele está baseado nas ideias das doutrinas religiosas. E no caso do filosófico, em hipóteses. Porém, por que eu vou falar que elas não vou chamar elas de reais ou factuais? Porque elas não estão baseadas, ancoradas numa experimentação, numa observação, tá bom? Elas continuam no campo das ideias. Bom, o conhecimento do senso comum, ele vai ser reflexivo, por quê? Porque ele vai levar em consideração as reflexões, vai limitar aquele conhecimento às reflexões que a pessoa faz sobre aquela experiência e ela não vai poder ser generalizada, ou seja, ela é muito interior, né? É individual, eu reflito, né, sobre aquilo que eu vivenciei, mas ela se aplica ao meu caso. Eu não vou a fundo se isso vai ser sempre, se para todo mundo vai ser assim, ok? Bom, o conhecimento científico ele é contingente, não depende só de uma reflexão. Ele não vai se basear apenas numa reflexão da forma como eu entendi que aquilo aconteceu. Não, ele vai depender de experimentos, tá? Contingente, algo contingencial é porque depende de algum fator. Bom, já o conhecimento religioso não vai ficar só no campo da reflexão ou do experimento. É algo inspirado, né? Baseado em quê? Numa revelação sobrenatural. Então, a fonte daquele conhecimento não é uma reflexão sobre a minha experiência ou um fato que eu fui lá e comprovei. Não, ele é algo divino, é algo que me foi revelado. Já o conhecimento filosófico, ele vai ser racional, por quê?
toda essa reflexão que vai ser feita, ela não vai ficar no campo só de uma reflexão individual. Ela vai tentar estabelecer uma lógica entre as partes que ela está, né, analisando, né? Ela tem que ter um pensamento lógico. Beleza. Diferente dos demais conhecimentos, eu vou chamar o senso comum de assistemático e os demais de sistemático. O que é um sistema? Sistema pode ter vários significados, mas enfim, mas no geral, quando eu vou falar de uma definição padrão de sistema, sistema é um conjunto de elementos em que cada parte tem uma função e essas partes estão interrelacionadas. Então tem uma totalidade de coisas e cada coisinha dessas que está lá dentro desse conjunto, elas se relacionam. Por que eu vou falar que o senso comum não é sistemático, ele é assistemático? Por quê? Porque não tem essa ideia de todo. Um vai fazer de um jeito, vai fazer de outro, é muito superficial e muito individual. Já os demais conhecimentos, eles serão todos sistemáticos, por motivos diferentes. Então, a ciência é um conhecimento sistemático porque tem uma ordenação, um saber ordenado sobre as coisas, né? Um método, tem etapas a serem cumpridas. Já o conhecimento religioso, apesar de não ser, de se opor, né, em sua essência ao conhecimento científico, mas ele tem uma ideia também, ele tenta compreender essa realidade como um todo, saber a origem, os significados, a finalidade, o destino daquela sociedade, daquele povo. Então tem uma ideia do todo, tem um sistema de crenças, ok? Não é algo que para mim é de um jeito para o outro. Não. Se eu faço parte da mesma religião, eu tenho um sistema compartilhado de crenças, ok? Já o conhecimento filosófico também vai ter essa ideia de totalidade, no qual cada parte, né, dessas teorias tem que ter uma coerência, né, entre si. Bom, beleza. Por fim, nós vamos falar sobre se esse conhecimento ele é falível e exato. O que é uma coisa falível? Sujeita a erro, sujeito a ser, como é que eu vou dizer assim, criticado ou desmentido, né? Então ele pode falhar pelas próprias características do senso comum, tão individualizado, né? A sistemática é óbvio que ele vai ser bem falho, né? E não vai ter nenhum tipo de exatidão, porque para mim foi de um jeito, para você foi de outro, por aí vai. Já o conhecimento científico, a gente tende a achar que ele é um conhecimento exato. Porém, como ele admite, né, pela própria metodologia científica, que ele possa ser superado e possa ser criticado, porque se eu tenho que comprovar, se eu tenho que experimentar, se depende da experimentação, se aquele conhecimento vai ser verdadeiro ou não, então ele pode estar sujeito a falhas, ok? A ser modificado. E aí, por causa dessas falhas, ele não vai ser totalmente exato, ele vai ser aproximadamente exato. Ele não é definitivo, então. Já o conhecimento religioso, por que ele pode ser considerado um conhecimento infalível e exato? Não quer dizer que ele esteja sempre certo, quer dizer que, na sua essência, a pessoa que acredita naquela religião, ela vai acreditar nos dogmas daquela religião. O conhecimento religioso é dogmático. O que é um dogma? São verdades absolutas. Então, eu não posso contestar. Se é uma verdade absoluta, ela é exata, ok? E também o conhecimento filosófico vai ter esse caráter infalível e exato, por uma única questão, por não ter experimentação. Então eu vou ter uma lógica, né? Não é sobrenatural, não é algo individual, tem uma coerência, uma lógica, porém eu não vou colocar à prova, eu não vou experimentar no sentido de comprovar se aquela hipótese está correta ou está errada, ok? Deu para ter uma ideia mais ou menos? Viu como é complexo o conhecimento, né? Viu como existem diferentes maneiras de compreender a realidade? Então, a gente tentou aqui mostrar para vocês uma maneira de entender isso. Existem diversas aulas sobre o assunto, diversas maneiras de entender.
Se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de sugerir alguma aula para complementar as informações aqui dessa aula, deixa um comentário aqui pra gente, tá bom? E por fim, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, nós vamos mostrar para vocês algumas questões do Enem. São 2 questões apenas, existem diversas outras que falam desses conhecimentos, mas eu trouxe essas 2 para poder dar esse gostinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é ler o enunciado primeiro, ok? Antes de ler o texto de apoio. Isso já vai direcionar o seu olhar. Muitas vezes nem precisa você ler o texto de apoio, mas a gente vai ler aqui. Vamos lá. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. Então você já sabe que o texto vai falar de quê? Ciência, impacto da televisão e ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Então, o foco da questão são as crianças e por que elas são vulneráveis. Ou seja, não está colocando as crianças no mesmo nível dos adultos. Elas estão sendo colocadas de que a televisão é mais prejudicial para elas do que para os adultos. Ok? Então, o texto fala assim: um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. 2 dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime, da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. Então, o texto já fala o que a gente entendeu no enunciado, ok? Vamos tentar compreender então as alternativas. Letra A. Por que as crianças são mais vulneráveis? Não esquece a pergunta. Porque elas codificam as informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação? Elas fazem isso? Fazem, mas eu estou falando que elas são mais vulneráveis. Só elas que codificam, ou seja, só elas que interpretam aquelas informações que elas estão observando? Não, os adultos também. Então isso não faz elas serem mais vulneráveis, simplesmente pelo fato delas receberem informação, entendeu? Olha como tem que prestar atenção na questão. Então não é essa. B. Adquirem conhecimentos variados que incentivam um processo de interação social. Olha só, se eu estou falando de vulnerabilidade e aqui está falando de conhecimentos variados e incentivo à interação social, eu não estou falando da mesma coisa. Isso não vai deixar a criança mais vulnerável. C. Interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. Aí na C, eu coloquei que ela está correta, porque não é só conhecimento científico que você vai usar para responder essa questão. Porque, olha só, interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. O que é um conhecimento com visão crítica? É o senso comum? Não é um senso comum, nós já vimos nas aulas que não é. Quais conhecimentos trariam uma visão crítica para a criança? Pelo que nós aprendemos, o conhecimento científico e o filosófico. A criança tem acesso a esse conhecimento? Ainda não. Então, elas estão mais vulneráveis ao que a televisão transmite. E por que as demais são erradas? Porque uma vai falar de tolerância e respeito, a gente está falando de vulnerabilidade, não batendo. E a E vai falar, então, de observância das leis, que também não é relacionado ao enunciado. Ok? Vamos para a nossa segunda e última pergunta. Eu não vou ler esse texto introdutório, vocês podem depois pesquisar ou dar uma pausa aí para vocês lerem. Por quê? Porque ele vai falar sobre a clonagem, sobre os problemas da clonagem, mas o que vai responder mesmo a questão é você saber o que é bioética. Se você não souber o que é bioética, você não vai responder, ok? Então, a clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a bioética é, então, uma junção entre um conhecimento filosófico sobre como que as ciências vão interferir na vida humana, ok? Então, não é a ciência, a biologia, não é a técnica, é um conhecimento filosófico sobre isso, sobre essas ciências sobre as ciências de um modo geral que interferem então na vida humana. Olha que interessante. Então isso já resolve essa pergunta. Ele vai fazer todo um contexto da clonagem, dos problemas da clonagem, mas o que responde a pergunta é você saber o que é a bioética, ok? Então a letra A.
Dedica-se a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem? Sim. Legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais? Isso é ético? Não. Relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal? Também isso não é ético. Legalizar pelo uso das técnicas de clonagem os processos de produção humana e animal? Acabei de falar que a bioética não é a técnica em si, é a reflexão sobre ela, então não é. E a E também não é, porque também não vai falar de fundamentações de técnicas nem sobre questões econômicas. Ok? Então, aqui tá as nossas referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Continue nos seguindo, deixe sua sugestão, compartilhe com aquele colega que está precisando saber dessa informação, tá bom? Segue a gente também nas redes sociais, professora Luana Passos, no Instagram e no Facebook. E muito obrigada pela sua presença.